A entrevista hoje com ele que é o novo secretário municipal de trânsito aqui, o José Leonardo. José, primeiramente, quem é o José Leonardo? Você aqui do município, me conta um pouquinho o seu histórico. Primeiro, bom dia, quase boa tarde aí para todos. Meu nome é José Leonardo, né? Eu vivi praticamente aí 20 anos aqui em Vilhena, né? Então, estudei no Chitoche, no Álvares, no IFRO, né? No Marisete Mendes. Então, assim, eu sou um filho da terra, né? Conheço um pouco aí das mazelas da cidade em relação ao trânsito. E o nosso objetivo ali é trazer engenharia para a tomada de decisões aqui na cidade, né? Não meramente política, mas decisões baseadas na engenharia em si, na engenharia de tráfego e tudo mais. Você me dizia que não é a primeira vez que você ingressa na área pública, né? Você já teve essa experiência uma primeira vez. E qual que foi ela? Onde que foi que você trabalhou? Eu já trabalhei na Secretaria de Infraestrutura de Rondonópolis, Mato Grosso, né? Lá eu trabalhava com projetos de infraestrutura, projeto de pavimentação, projeto de drenagem, projeto de sinalização, geometria, de tudo um pouquinho, né? Então lá a equipe da Secretaria era responsável por fazer os projetos que depois eram licitados. E eu participava da equipe de projetos. E nós falando um pouquinho nos bastidores sobre trânsito, né? Lá em Rondonópolis, o trânsito lá é muito grande, é um fluxo muito grande de veículos, né? E aqui em Vilhena, quais assim as primeiras impressões que você teve do município hoje em 2023 e de algo que você olhou ali e falou, isso aqui dá para melhorar, isso aqui a gente poderia fazer dessa forma? O que falta hoje para o nosso município? Eu senti algumas mudanças no trânsito realizadas aí há 1, 2 anos e eu aplaudo ali a Marques que vai direto para a Unir. Né? Eu vi que em um trecho eles fizeram um sentido, eu achei excepcional, foi uma solução caseira, né? Assim, caseira que eu falo que não é muito caro de se fazer, você precisa de ter as mídias ao seu lado para informar o cidadão e que você consegue dar mais vazão de tráfego sem ter que ficar construindo viaduto, esse tipo de situação. Então, o que eu vejo para Vilhena? Vilhena, a gente consegue fazer muita coisa com pouco. Por exemplo, R$1 milhão aplicados em pavimentação, você vai ter uma média de 1 quilômetro aí para pavimentar, uma média. Agora, R$1 milhão para sinalização, você faz muita coisa. Você compra muita tinta, você compra muito tachão, você compra muita placa. Então, a gente, ali na Central, a gente observa que a gente consegue fazer muito com pouco, né? Mas, assim, o respaldo a gente precisa ter para tomada de decisão. E a engenharia entra nisso, né? Na engenharia, 1 mais 1 é 2, não é 1,5. Então, a prefeitura executiva está dando esse respaldo para nós de forma técnica, né? Eu sou engenheiro de transportes, formado na Universidade Federal do Mato Grosso, estou finalizando uma pós em mobilidade urbana. Então, a gente sentiu que, em assuntos muito sérios, vinham tratados com um certo amadorismo. Não culpa de um, não culpa de dois, mas nós queremos dar um tom mais profissional. Né? Nós queremos dizer, olha, se 1 mais 1 é 2, 1 mais 1 não é 1,5. Então, a gente precisa ter um respaldo técnico em cima disso e as decisões que o Executivo passou para a gente vão ser baseadas principalmente na engenharia. Claro que tem que ter uma sensibilidade em diversas situações, mas o que não competir a nós e nós entendermos que tem que ser de uma certa forma, a gente vai prosseguir dessa maneira. Nós tínhamos, nos anos anteriores, um fator que eu acredito que implica muito no trabalho da Secretaria Municipal de Trânsito, que era o orçamento. Nós tínhamos um orçamento anual de cerca de R$400 mil para trabalhar-se o ano em todo. Assim, eu que não sou especializado, para mim é muito pouco. Tem condições de se desenvolver um trabalho com um orçamento desse tamanho? Vamos assim dizer que dá e não dá, né? A gente levanta as prioridades e em cima disso a gente vê nas áreas mais sensíveis o que a gente consegue fazer, né? O nosso orçamento hoje é de 850 mil, né? Digamos que nós já temos contato com alguns políticos que veem com bons olhos a mobilidade urbana e o transporte na cidade, então a gente já tenta amadurecer. Hoje é a minha segunda semana como secretário, então nós já estamos amadurecendo parcerias para garantir recursos e, em cima disso, desenvolver projetos, desenvolver ciclofaixas, ciclovias, o que for possível,
não prometendo, né? Mas o que for possível, nós daremos prosseguimento. Daqui a pouco nós mostraremos um vídeo aqui. Esse acidente ele aconteceu ontem, mas qual que é a ideia de trazer esse vídeo até para mostrar para você? Porque é o tipo de acidente muito recorrente aqui no nosso município. E é um acidente que ele envolve não somente a sinalização ou a estrutura da via, mas que envolve também a conscientização do motorista. Nós vamos mostrar esse vídeo já, a hora que estiver no ponto aí a nossa direção vai colocar, para a gente comentar sobre isso, porque também falta aqui no nosso município, a gente que acompanha o cenário policial aqui, as matérias policiais também que saem, a gente cobre algumas também, acidentes de trânsito, e é um tipo de acidente recorrente aqui. E você, com toda a sua experiência e também trazendo isso de Rondonópolis, né, vai poder dar um respaldo técnico para a gente do que dá para se melhorar, do que vocês estão projetando, para não ter mais, que isso é impossível não ter. Ó. Aqui, tá aqui no ponto ali, ó. Esse foi um acidente que aconteceu ontem aqui no nosso município e nós estamos vendo ali, é uma via que tem a sinalização, mas o acidente ele aconteceu. Então tem ali o motorista do veículo, né? O veículo, não sei se foi uma distração, se estava no celular, se estava olhando para o outro lado da via, mas enfim, o acidente ele aconteceu. Nesse tipo de caso aqui, o que se pensa para o nosso município, visto que é um acidente recorrente? Nessa situação ali em específico, eu acredito, né, eu recebi aquele vídeo e até fiquei pensando, como que ele não viu, né? A gente tem árvore ali no meio, pode ser uma possível causa, mas a gente também tem que bater em cima que a educação no trânsito ela tem que ser efetiva, né? Então, assim, nessa segunda semana que eu já estou ali, a gente já trata a educação no trânsito como uma prioridade. Nós estreitamos os laços que já vinham bem estreitos com a Polícia Militar, Rodoviária Federal, inclusive para a gente ter dados dos acidentes e de forma técnica a gente mapear e aí a gente justificar intervenções. Não adianta eu conhecer uma avenida, claro, eu sei que ali tem muito acidente, mas eu preciso de algum dado específico que comprove isso, né? Então, assim, nessa situação específica, eu acredito que foi uma desatenção da pessoa, né? Mas a sinalização ali existe, tem a placa vertical, né? Que ela já mostra, as avenidas têm a preferência. Então, nessa situação ali foi a desatenção do condutor, mas eu vejo que no momento da batida ele já desceu do carro e foi atender. Então, assim, ele não foi omisso. A gente também tem que destacar isso, né? Muitos condutores ali, quando tem um sinistro, que a gente chama na engenharia de tráfego, são omissos e escapam, né? O condutor ele viu que ele estava errado e ele já foi prontamente atender, né? Outra coisa que a gente tem que destacar é que se a jugular da moça ali da moto ela estava corretamente fixada, que a gente também tem que dar atenção para esses pequenos pontos, porque se você for ver no vídeo, ela bate a cabeça no meio-fio, entendeu? Então, assim, o errado foi a pessoa do carro, mas os motociclistas também têm que se atentar para ver se realmente a jugular está ok, né? Nessa situação específica ali, eu acredito que é mais atenção e educação no trânsito. Então, por exemplo, em pontos como esse, o que eu vislumbro? Focar na educação no trânsito. Vamos fazer um pit stop, né? Nessa segunda semana a gente já apurou algumas situações, vamos fazer alguns levantamentos estatísticos para ter esses dados e, em cima disso, promover ações com o pelotão de trânsito. Seria isso. Olha que bacana, essa sua análise técnica é sempre importante, a gente sempre destaca aqui também, né? Porque você já vem instruído, já vem com ideias para poder melhorar o trânsito aqui e com certeza a conscientização é um pilar importante, porque se você não tem conscientização, acaba que você coloca um quebra-mola, por exemplo, e a pessoa continua não respeitando, continua não fazendo o seu papel social. Aqui no município já foi se pensado, já teve alguns projetos, alguns estudos para ter um guarda de trânsito. Você que entrou agora, eu sei que é muito novo aqui ainda para tocar nesses assuntos, mas isso também pode ser uma solução aqui para o nosso município? É uma solução. Rondonópolis tem agente de trânsito. Algumas cidades aqui em Rondônia que eu já tenho conhecimento tem agente de trânsito, né? Eu vejo que às vezes a população em si ela pensa que o agente de trânsito ali é o cara para multar, né? Às vezes é aquela mão dura do Estado que vai lá fazer cumprir.
né? Mas as pessoas têm que ter consciência que o trânsito são muitas pessoas envolvidas, então eu não posso cerçar a vida de uma pessoa por causa de um erro meu, né? E eu trago isso como uma responsabilidade compartilhada. Isso aí começa também lá no curso de formação veicular, né? Os nossos cursos de formação veicular, eles também têm que ter essa sensibilidade de instruir os seus alunos para serem mais educados no trânsito e fazer cumprir as leis, entendeu? Então, uma instituição que eu tenho um carinho, que eu vejo que faz cumprir as leis, é a PRF. A PRF não multa uma pessoa porque ela está certa, ela faz cumprir a legislação. Então, tem que ser cumprido, né? Eu vejo com bons olhos termos agentes de trânsito, ou por processo seletivo a curto prazo, ou como um certame, né? Um concurso público a longo prazo, mas eu vislumbro que nós temos que amadurecer isso, né? Eu acredito que não existe o cargo na prefeitura, ou seja, teríamos que fazer uma legislação, ser aprovada na Câmara, a Câmara apreciar, né? E aí ser criado o cargo de agente de trânsito. E, em cima disso, regulamentar a profissão, né? Regulamentar, você coloca lá a carga horária, todos os trâmites burocráticos, e em cima disso você propõe um certame, faz um concurso, publica edital, faz inscrição e temos as provas, né? Então, assim, no curto prazo eu vislumbro que no longo prazo eu vislumbro que é uma excelente alternativa para fazer se cumprir as legislações do trânsito, que o CONTRAN e o Código de Trânsito Brasileiro prescreve, né? Aqui no nosso município é um outro tema também, que é o ciclismo. Aqui nós temos muitos profissionais, inclusive profissionais que saem daqui para competições nacionais, levando o nome do nosso município. Mas nós temos uma dificuldade aqui, que é a falta de ciclovia. Já tem algum projeto em andamento? Já tinha algo da antiga gestão que pode ser posto em prática? O que se tem sobre isso hoje? O que eu tenho conhecimento da antiga gestão relacionada à ciclovia e ciclofaixa, e a gente já está debatendo, é ali na Avenida Presidente Nasser. Se eu não me engano, foi aprovado um orçamento na Câmara na época. Inclusive, estou me ambientando para saber o que é, se existe, se não tem, se foi finalizado, para a gente estar situado, né? Essa matéria, essa disciplina nesse local ali não estava conosco, mas eu andei muito de bicicleta aqui em Vilhena, né? Fazia escolinha do PAF, Programa Atleta do Futuro, no Marizete, na época, depois fiz no SESI. Então, assim, andei muito de bike, e eu tenho uma sensibilidade em relação a isso, porque eu vejo que de bicicleta aqui em Vilhena, em 15 minutos, você consegue acessar as suas principais demandas. Você consegue ir na escola, você consegue ir num banco, né? Lá em Paris, nós temos a prefeita lá, ela estabeleceu uma diretriz, que é a cidade de 15 minutos, 10 ou 15 minutos, não lembro. Qual que é a ideia? A ideia é você conseguir acessar os principais locais que você precisa durante o dia, por modos ativos, em 15 minutos. O que são modos ativos? Bicicleta ou a pé, né? E lembrando que na Política Nacional de Mobilidade Urbana, as pessoas e os ciclistas têm prioridade sobre os modos mecanizados. Os modos mecanizados seriam automotores, seriam ônibus, caminhão. Então, por lei, o pedestre e o ciclista, ele tem uma prioridade. Então, uma justificativa técnica para você fazer uma ciclofaixa, por exemplo, é que você está cumprindo o Plano Nacional de Mobilidade Urbana. E Vilhena tem o plano de mobilidade urbana também, então faça cumprir, né? Eu vejo com carinho isso. Nós estamos previamente medindo algumas ruas, porque o que acontece? Eu pego ali a Melvin Jones. Se você for medir a Melvin Jones com um carro estacionado, passa um carro por vez. Pode até passar 2, mas ele vai passar 15 por hora, entendeu? Então, por que não amadurecer uma ciclofaixa? Sendo que no horário de pico eu tenho muita pessoa que anda de bike. Inclusive, a gente tem um conceito de demanda induzida. O que é isso? Quando eu proporcionar infraestrutura, aquela demanda ela vai crescer. Quer um exemplo? Faz um shopping no local. Você não vai ver que vai crescer o tráfego ali? Faz um hospital. Entendeu? Então, a Vilhena não tem tantos ciclistas. Eu discordo. Tem muitos ciclistas aqui em Vilhena. Tem muita gente que sai de bike para ir trabalhar, né? Talvez a pessoa que não é ciclista ela não perceba isso, mas eu que fui ciclista e que ando de bike, eu olho, né? Então eu acredito que você dando essa infraestrutura, você promove, sem contar com a saúde pública, né?
A pessoa que vai ir de bike, ela vai fazer um cardio ali, né? Bom para o coração dela, longevidade. Então você consegue várias recompensas no curto e no longo prazo, né? Então nós vemos com bons olhos. Se você me perguntar se é difícil, depende. Depende, por exemplo, ali na Santana a gente não consegue construir uma ciclovia, porque existe uma diferença entre ciclofaixa e ciclovia. A ciclovia ela é em nível diferente, por exemplo, se eu fizer num canteiro central, ela é uma ciclovia. A ciclofaixa é no mesmo nível do pavimento. Isso nós conseguimos fazer. Por exemplo, na Melvin Jones, paralela ao canteiro central. Pode ser pensado. Ou na Major Amarante. Pode ser pensado, pode ser amadurecido, pode ser chamado a CIV para conversar com a gente. Nós faremos isso, né? Pensar uma cidade para pessoas e não para carros. Eu acho que esse é o que a mobilidade urbana traz e é o que eu vou tentar aplicar na Secretaria de Trânsito, né? Pessoas para cidades e não para veículos. E falando em acessibilidade, até você falando no plano nacional, nós temos aqui a travessia da BR-364. Hoje, ela valoriza, que nem você acabou de dizer, os veículos, não valoriza o ciclista, não valoriza o pedestre em nenhum ponto dela hoje para fazer a travessia. A gente vê nos grandes centros que alguns têm, eu vi isso em Mato Grosso do Sul, lá em Campo Grande, que o pedestre, vi em Toledo também no Paraná, que o pedestre quando chega na BR, tem um semáforo que ele aperta o botão. A partir do momento que ele apertou, vai esperar um pouquinho, vai ficar vermelho, né? Os veículos vão parar e esse pedestre ele atravessa. Hoje, aqui no nosso município, nós não temos nada, não temos nenhum tipo de acessibilidade ao ciclista e também ao pedestre. Tem algo se pensado? O que se acha que pode fazer utilizando-se mais da mão de obra, algo mais caseiro? Eu acredito que a gente, no curto prazo, a gente tem que pelo menos mapear isso. Quando eu falo mapear, é você ter um pesquisador de tráfego ali e toda vez que passar um pedestre, um ciclista, ele anota na pranchetinha. Um ciclista passou, 2 ciclistas passou. E com base nisso, a gente consegue ter um dado estatístico para a tomada de decisão, porque não adianta claro, nós vivemos aqui, nós sabemos que isso existe, né? Mas eu acredito que nós temos aí um dado. De tal horário a tal horário, nós constatamos que passa 20 pedestres, 30 ciclistas, por exemplo, né? Então você tem um estudo de tráfego ali também voltado para o pedestre, é importante para a tomada de decisão. E em cima disso, podemos pôr medidas, por exemplo, talvez uma faixa de pedestre, né? Claro que é uma rodovia, então tem que ser amadurecido, eu não posso te dizer que dá para fazer, né? Mas pode-se pensar, né? Porque hoje, assim, a gente não tem nenhum ponto, pelo menos que se fosse um ponto ali, a gente não consegue fazer em todos os pontos da BR-364, mas aqui, por exemplo, eu consigo ter uma acessibilidade para o pedestre e para o ciclista, porque aqui ele tem um ponto específico para ele, né? Hoje o trânsito ele fica todo disperso. E é uma demanda do nosso município. Eu acredito que você, conhecendo o município, sabe que desde que se criou o município, fala-se nisso, né? Mas até hoje não tem. Eu vivi isso, né? Porque eu moro perto do Shirley Ceruti, eu moro ali perto. Mas eu estudava no Álvares e no Marizete, ia de bicicleta. Então eu passava na rotatória todos os dias. Então eu compartilho dessa demanda, né? Eu só acho que a gente tem que não sair prometendo coisas que não sejam execuíveis. Né, eu acho que isso é um populismo, né, e assim, eu trabalho com a parte técnica, por exemplo. Se você me falar, Leonardo, construir viaduto e aí o pedestre passa por baixo, às vezes no papel é muito bonito, mas a gente tem que pensar que tem que ter o recurso. Você tem a parte política que você tem que fazer, né? Então, o que eu posso dizer é: podemos pensar em estudos para isso, né? Mas eu não posso ficar prometendo que a Centran, com o orçamento que ela tem, ela vai construir passarelas em todos os locais. Que passarelas eu vejo que é uma alternativa para o pedestre e para o ciclista, né? Mas eu acredito também que tem que ser amadurecido. Não pode ser uma promessa vazia. Vamos fazer aí duas passarelas por rotatória, né? Mas e se daqui a 10 anos a gente fizer, daqui a 2, 3 anos for fazer um viaduto? Eu acho que tem que ser feito um estudo maior, porque eu acho que Vilhena e o Brasil todo, a gente tem muito esse imediatismo, né? A gente não planeja para 10 anos. Por exemplo, Vilhena tem 47 anos, se eu não me engano, 48, 45, né? Então hoje Vilhena tem uma estrutura viária pensada para 40 mil habitantes e ela tem 100, 110 mil habitantes, né? Hoje Vilhena
praticamente não tem transporte coletivo. Nessas 2 semanas que a gente está levantando ali, a gente já vem conversando e amadurecendo para efetivamente nós termos, né, tanto da nossa parte o que couber, tanto dos outros agentes envolvidos, né? Acho que seria isso. A gente vê também nos grandes centros, a gente sempre usa referência aos grandes centros, porque são coisas que funcionam, né? Você tem que nivelar por cima, né? Tem que nivelar por onde funciona. E nós vemos praças, por exemplo, igual aqui nós temos a principal aqui no centro. Então, nesses lugares maiores, as praças elas têm um estacionamento rotativo, porque justamente isso ajuda a desafogar o trânsito, ajuda a ter uma melhor locomoção ali mesmo, naquele espaço, né? Aqui em Vilhena, você acha que é possível algo nesse sentido ou não? Ou ainda é muito cedo para se pensar nisso? Eu acho que... O que eu posso te dizer? A Major Amarante é um pouquinho complicado de estacionar, né? Por exemplo, uma pessoa que vai comprar alguma coisa numa loja, ela não chega às 7 da manhã para comprar, né? Então, o que eu posso te dizer? Olhando a curto prazo, eu vislumbro, mas eu também não posso vir com um populismo aqui de dizer que vamos implantar, né? Eu tenho que ter, até porque é um impacto muito grande, né? Então, assim, projetos que têm um impacto social considerável, tem que ter um profissionalismo. Eu tenho que ter um estudo ali dizendo, um estudo de estacionamento rotativo, por exemplo. O que seria? Fica um pesquisador ali em pontos-chave e ele fica anotando a placa dos veículos para ver a rotatividade que ele tem durante o dia. E aí ele vai pensar, será se está rodando esse estacionamento? Será se não? Por exemplo, o estacionamento, você concorda comigo que é um espaço público que fica ocioso? A via pública que o dia todo você não usa. Entendeu? Então, por que não fomentar uma ciclofaixa, por exemplo? Né? E, assim, em relação ao rotativo, nós que estamos aqui de fora, eu que estou ali de dentro, a gente observa que um estudo, ele pode justificar um estacionamento rotativo, mas eu vejo que ele tem que ser amadurecido, né? Tem que ser um estudo aí de 2, 3 meses, 1 mês talvez, e aí constatar isso, fazer planilha, ter gráfico, justificativa técnica, né? Justificativa técnica tem que ter uma anotação de responsabilidade técnica junto ao CREA, é uma coisa séria, não é uma coisa que a gente com populismo para ficar bonitinho na fita vai fazer, né? Então, a curto prazo eu acho que dá, mas eu não dispenso nunca eu ter um pesquisador lá e tabular esses dados para tomada de decisão. Eu acho que é isso que falta, você ter dados coerentes para você tomar decisão, né? Você não ficar fazendo coisa por achar. E agora falando desses 4 anos, né, que esses 4 anos você já tá nessa gestão, alguma coisa vai acontecer nesses 4 anos, né? E falando sobre projetos aí, o que você já tem para esses 4 anos aí? Coisas que já estão em andamento, que podem acontecer nesses 4 anos, nesses 2 anos de gestão, na verdade, né? O que eu quero, assim, eu não sou político, né? Eu sou engenharia, né? Então, o que eu posso dizer é que eu vou olhar com carinho para os ciclistas e para os acidentes e para a educação no trânsito, né? Eu tenho as diversas categorias, né? Eu faço projeto de sinalização também. Claro que não vou conseguir ficar fazendo projeto porque eu tenho outras demandas, taxistas, mototaxistas, transporte coletivo, né? Intervenções cirúrgicas pontuais em alguns locais que eu tenho que estar ali para a gente. Mas o que eu posso dizer é que nós olhamos com carinho para os ciclistas, porque Vilhena é um local que você consegue se locomover rápido com uma bicicleta, entendeu? Em 15 minutos você pode sair lá do Chile Ceruti e chegar no centro, por exemplo. Sim. Ou, sei lá, em outras cidades, em outros locais da cidade, né? Em 15 minutos eu posso sair ali eu falo do Chile porque eu moro ali perto. Ali do Chile e ir lá no Portal da Amazônia assistir um jogo. E aí você vai por uma ciclovia saindo da Nasser, pega a Tancredo, só passa a prefeitura e continua a ciclovia, por exemplo. Por que não? A Tancredo Neves, ela corta a cidade de fora a fora. Entendeu? Então, mas eu gosto de ter os pés no chão, porque isso não depende só de mim. É um conjunto de fatores que a prefeitura tem, né? Conjunto de alinhamentos que tem que ter para fazer acontecer, né? E é nessa pegada que a gente vai. Eu não sou muito de prometer, né? Mas o que couber a nós, eu falo do ciclista porque eu andei muito de bicicleta, né? E eu vejo que é uma coisa factível. Você consegue ter, né?
E nós já estamos com o caminhão demarcador, que é o caminhão que faz a pintura automatizada ali do processo, né? Isso aí facilita muito no ganho de produção. O que seria isso? Eu consigo fazer muito em menos tempo, né? Então aí esse mês, início do mês que vem, a gente já vai estar com treinamento do pessoal, porque é uma máquina diferente. Então nós temos que capacitar a nossa equipe, né? E em torno disso já poder dar resposta para a sociedade, né? Eu gostaria de agradecer a sua participação, dizer que sempre bem-vindo aqui ao nosso programa, e a gente costuma ter aqui com todos os secretários esse diálogo mesmo, até mesmo para trazer coisas que implicam na vida do cotidiano do cidadão vilhenense, entendeu? E o trânsito ele é um pilar importante, e gostaria de parabenizar aí pela essa nova caminhada, né, que você está iniciando aqui no nosso município, te desejar boa sorte e dizer assim que todos os problemas que envolvem o trânsito, positivos ou negativos, a gente estará lá e conta aí com apoio também para trazer esclarecimento para a população. Eu acho importante, eu gosto muito da comunicação, as mídias em si, Instagram, Facebook, vocês jornalistas, porque a gente consegue mostrar para a sociedade, digamos assim, uma prestação de contas, né? Olha, estamos fazendo, né? Estamos aqui. E eu vejo que os jornais, as redes sociais, a gente consegue ficar mais próximo da pessoa, porque eu estou ali todo dia na Centran, né? Eu não vou conseguir ir em todos os locais ali e fazer uma prestação de contas, nem que seja informal, né? Inclusive, uma das primeiras coisas que a gente fez ali quando entrou, a gente ativou o Instagram da Centran, e aí a gente está com um planejamento de sempre postar obras que estamos fazendo, ideias, informativos, né? Informação é poder, então temos que informar a população, temos que mostrar para as pessoas o que estamos fazendo, determinados documentos que precisam para determinados cadastros, por exemplo, né? É um meio de comunicação, né? É o Instagram da Secretaria Municipal de Trânsito de Vilhena. Então quem puder seguir lá é interessante, porque a gente fica mais perto da sociedade. Eu enxergo como uma prestação de contas que nós damos, né? E seria isso, agradecer aí. Não sei tudo, eu acho que uma coisa que eu aprendi a falar eu não sei, mas eu posso procurar. Então eu acho que se você tiver vontade às vezes de procurar, já ajuda, já te dá um norte, né? Então é isso, a gente está aprendendo todo dia eu aprendo alguma coisinha, né? Não sei tudo, domino algumas áreas, mas não domino outras. Eu acho que isso é do ser humano, né? E toda dica que for produtiva, nós estaremos recolhendo. Estamos fazendo algumas reformulações ali na Centran, né? O corpo técnico, para ter um embasamento teórico, técnico, prático para tomar de decisão, né? A gente precisa disso e estamos tendo um aval para tal.